O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. A paz, amados, estamos aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre HSML11. Vamos dar uma olhada de quanto fechou a cotação hoje no dia 8/4 e vamos para o seu relatório gerencial. O HSML11 é um fundo de tijolo voltados para shopping. Ele fechou a cotação do dia 7 para o dia 8 de abril em R$ 79,61. Vamos aqui para o relatório. O seu relatório é referente a março de 2025. Foi lançado do dia 7 de abril, ou seja, está fresquinho aí para vocês. Ele tem a taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais taxa de escrituração. Ele também tem taxa de performance. E a taxa de performance dele é 20% do que exceder ao benchmark. No mês de março ele fechou a cota no dia 31 de março a um valor de R$ 83,95. Ou seja, ele está com um belo desconto no mês de abril. O valor patrimonial dele é de 2 bilhões,2 ou R$ 109,37 por cota. O último dividendo dele foi de 65 centavos. Desde janeiro ele está distribuindo 65 centavos por cota. O número de cotistas dele 190.760. Aqui ele fala sobre o cenário macro e aqui ele dá os destaques do portfólio. Controle: único fundo de shopping centers com posição majoritária em todos os ativos. Ele tem 7 ativos. Gestão ativa: administração exclusiva Alkia, empresa do grupo HSI. Ou seja, a administradora do shopping é do grupo HSI. E diversificação: portfólio com 7 shopping centers em 5 estados. ABL própria de 179,8 mil metros quadrados. Que é o desempenho operacional do portfólio. Em fevereiro, o portfólio do fundo apresentou crescimento de 5% no resultado operacional líquido, o NOI, em relação ao mesmo mês do ano anterior, atingindo R$ 98,33 o metro quadrado. Os destaques foram o Super Shopping Osasco com aumento de 22%, o Shopping Paralela Salvador com aumento de 18% e o Shopping Granja Viana. E o Shopping Granja Viana foi um destaque, mas negativamente. Ele teve a variação de menos 10%. Frente ao mesmo período do ano passado. E aqui ele explica que foi impactado por eventos não recorrentes. Já as vendas cresceram 13% em relação ao mesmo mês de 2024. E os destaques do mês foram os shopping. Via Verde Shopping, com um aumento de 39%. Shopping Metrô Tucuruvi, com aumento de 16%. E o Shopping Paralelo Salvador, com aumento de 12%. E como podemos ver, o grande destaque do referente ao NOI foi o Super Shopping Osasco, com 22%. E em relação a vendas, foi o Via Verde, com 39%, como já vimos lá em cima. O fundo recebeu a terceira parcela referente à venda de 30% do Shopping Pátio Maceió, concluída em fevereiro de 2024. Foi recebido 8,34% do total do preço com o fundo realizando um ganho de capital de 13 milhões, ou 66 centavos por cota. E para o restante do ano está previsto o recebimento de mais uma parcela pela venda parcial do Shopping Pátio Maceió, que é em setembro, e 2 parcelas pela venda do Shopping Uberaba, que é em maio e novembro, totalizando o ganho de capital projetado de 20 milhões, ou R$ 1 por cota. Que é a distribuição e guinda-se dele, como já vimos lá em cima, ele distribui 65 centavos por cota. E o guinda-se dele, a banda inferior, 65 centavos. E a banda superior, 82 centavos. Eu acredito que ele vai manter 65 centavos por cota até o fechamento desse semestre. Aqui é o resultado dele, ou a famosa DRE, de março. Ele teve receita imobiliária de 30 milhões, teve despesa de 11 milhões, sendo desses 11, 5,6 milhões foi com despesa financeira, que é a famosa alavancagem. Ele teve um resultado de 19 milhões
ou 92 centavos por cota, e distribuiu 65 centavos. Ou seja, ele teve uma reserva de caixa de 27 centavos. No total de 2025, ele está com 52 centavos de reserva. Não sei o que ele vai aprontar aqui. Se ele vai... Claramente ele está distribuindo menos que 95%, que é por lei obrigação dele distribuir semestralmente. Ficaremos na guarda que ele vai fazer no final do semestre, se ele vai distribuir numa pancada só o restante, ou se ele vai dar um jeito de não distribuir esse dinheiro. Aguardemos. Aqui é rendimentos e projeção de distribuição. Como eu acabei de falar, como eu falei agora há pouco, então, desde janeiro ele está distribuindo 65 centavos. E ele vinha mantendo 0,80. Ele baixou a distribuição, acredito eu, que com medo de algum problema que deva ter no fundo, devido ao aumento de juros, ter algum calote. Aqui é a alavancagem dele, ou como está escrito aqui, obrigações. Ele tem um total de 624 milhões, sendo desses 62% com a taxa de IPCA mais 7 e 38% de CDI mais 2,75. E aqui ele fala que o índice de alavancagem líquido atual do fundo é de 19,5%. Aqui ele fala que tem 130 milhões de liquidez, ou seja, dinheiro em caixa, e esse valor das obrigações de até 2028 e uma parte de 2029. Aqui ele fala sobre um pouco da inadimplência. A inadimplência líquida dos shoppings nos primeiros meses do ano é historicamente mais alta, já que em janeiro ocorre a cobrança do 13º aluguel e em fevereiro a inadimplência líquida total do portfólio foi de 3,4%, percentual significativamente abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 5,8%. E ele deu 1% de desconto. E aqui ele fala, em relação aos descontos, apresenta um percentual de 1%. A taxa de ocupação finalizou o mês em 95,8%. Que é o custo de ocupação dele, é de 10,3%. E aqui a composição da carteira. Ele tem 66% de aluguel mínimo, 18% de estacionamento. Aqui é o portfólio dele, os 7 shoppings. Ele tem um total de 243.292 metros quadrados de ABL, com a taxa de participação média de 74% e com a ABL própria de metros quadrados de 179 mil, com ocupação de 95,8%. Tem 1.200 lojas e 12.886 vagas de estacionamentos. Como nós vamos, o Shopping Metrô Tucuruvi, que está com resultados melhores do portfólio, ele tem 100% de ABL e de participação. E aqui são os ativos dele em destaque, detalhado. Se você quiser dar uma olhada, entra no relatório, dá uma conferida, que ele fala certinho a participação, a ABL total, número de loja e no estacionamento. Na minha opinião, é um bom fundo de shopping. Ele tem uma vantagem sobre seus concorrentes. Ele tem o controle majoritário sobre todos os seus ativos. Então, querendo ou não, ele que vai decidir sobre a gestão dos shoppings. Em relação aos resultados de distribuição, eu acredito que ele poderia no mínimo manter os 80 centavos que ele já estava distribuindo antes, e mesmo assim ainda fazia acúmulo de resultado. Na minha opinião, ele está sendo muito conservador. E isso pode acarretar em perda de cotista. Eu tenho ele na minha carteira e pretendo continuar com ele na carteira por um bom tempo. E por enquanto ele é meu único fundo de shopping. Estou estudando para poder colocar outro, ficar pelo menos com 2. E lembrando, nada que aparece nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda. É apenas em caráter didático. E aconselho, se você gostou desse fundo, que você estude ele muito bem, muito detalhadamente, para saber se cabe ou não na sua carteira. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.